pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 maiores erros dos investidores em ações. O ano de 2024 está começando e é muito importante você ter ciência desses erros para não cometer, ou se você já cometeu, evitar de cometer novamente, certo? O primeiro grande erro dos investidores em ações, principalmente os iniciantes, é a falta de conhecimento. Pessoas querem investir em ações, mas não sabem o que significa uma ação. Uma ação é, como vocês devem saber, a menor parcela, uma pequena parcela de participação em uma empresa, em um negócio. Então, muitas pessoas pensam que eu vou comprar ações, né, como se fosse um título de renda fixa, como um título público, por exemplo. Mas, na verdade, as ações, elas são muito diferentes entre si. Existem diversos tipos de ações, existem mais de 500 empresas listadas na Bolsa Brasileira, sendo que cada ação representa uma empresa diferente, a participação em uma empresa diferente. Se a gente for pensar em um negócio, né, cada ação representa um tipo de negócio, um setor, né, ou enfim. Ainda em relação à falta de conhecimento, os investidores não entendem como que as ações podem se comportar em relação aos demais títulos, por exemplo. Então, o título de renda fixa, né, o investimento em renda fixa, ele geralmente tem aquele comportamento, aquela trajetória constante ao longo do tempo. Muitos investidores, por falta de conhecimento, investem em ações e tem então, na sua primeira experiência, uma queda muito grande ou vê o seu patrimônio variar com muita frequência. Então, esse é fruto então do desconhecimento desse tipo de mercado que tem, como vocês devem saber, alta volatilidade, ou seja, ele varia muito dentro do mesmo dia, ao longo de semanas, meses ou até anos. E ainda, por falta de desconhecimento, as pessoas compram ações sem saber qual a empresa que ela está alocando de fato. Então as pessoas vão atrás lá de notícias, de dicas de outras pessoas, de influenciadores e tudo mais, acabam comprando ações de empresas ruins, que não têm fundamentos, e com isso acabam perdendo dinheiro e muitas vezes se traumatizando em relação ao mercado financeiro, às ações especificamente. Então, para evitar esse primeiro grande erro, é muito importante que você estude, pesquise antes de tomar a decisão de investir em ações. O segundo grande erro dos investidores, e esse é o mais comum e que acomete até investidores com vários anos de experiência, grandes investidores sofrem desse problema, que é investir com base nas emoções. Vários investidores, por conta da ganância, né, de ver que determinada ação subiu 100%, subiu 200%, ou vem uma notícia, um influenciador, como eu comentei, e para não ficar de fora daquele comportamento, né, que um amigo ganhou dinheiro com tal ação, da Magazine Luiza, por exemplo, acabam comprando essa ação por impulso, né? Então é levado a comprar ação para ganhar dinheiro ali, assim como outras pessoas também estão ganhando naquele papel. E o segundo comportamento, que é bem ruim, é o medo, que é o comportamento basicamente inverso, onde você vê notícias negativas em relação a uma empresa, em relação ao setor, ou mesmo em relação ao mercado financeiro como um todo, e acaba vindo a negociar, a vender as suas ações, geralmente na baixa. Então, o otimismo ele leva muitas pessoas a comprar as ações com preço muito alto e o pessimismo leva as pessoas, os investidores iniciantes e até experientes, a venderem suas ações na baixa, né, no prejuízo, que é o que a gente não procura fazer ao investir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as notícias e com aquilo que está sendo veiculado, né, nas mídias, pelos influenciadores e tudo mais, para não tomar decisões impulsivas levadas então pela emoção. O terceiro grande erro dos investidores em ações, principalmente os iniciantes, é a falta de diversificação. Como vocês devem saber, né, um conceito básico do mercado financeiro é a gente não deixar todos os ovos no mesmo cesto. Então, basicamente, quando a gente trata de ações, você pode estar investindo em ações que sejam do mesmo setor, ou um erro muito comum, tá? Que já aconteceu diversas vezes de chegar um cliente novo aqui pra gente e ele está investindo em apenas uma ação, a ação da Vale, por exemplo. Então, é um cliente que acha que está fazendo um investimento, que tem uma carteira diversificada e, na verdade, ele está exposto a apenas uma empresa. É como se ele tivesse comprado a Vale para ele e se tornou sócio daquela empresa. Então, a diversificação é extremamente importante
você ter ciência que precisa ter vários setores, várias empresas diferentes, certo? E aqui depende muito da sua estratégia, se vão ser 10 empresas, 15 empresas, 20 empresas, ou enfim, 100 empresas, como é o caso aí, ou mais de 100 empresas, né, como é o caso do Ibovespa, você ter ciência e saber que precisa estar exposto a diversas empresas diferentes, diversas ações diferentes, em setores diferentes também. Porque, por exemplo, não adianta eu investir apenas em ações de petróleo, ou ações de varejo, ou de construção civil e expor o meu patrimônio apenas a um único setor. Então a gente tem aqui uma falsa diversificação, onde eu acho que eu tenho 5, 7 ações, né, 7 empresas diferentes, mas na verdade todas do mesmo setor. Ok, pessoal? Então esse é um grande erro que os investidores cometem. E aqui é muito importante destacar que na Musa Capital nós temos uma carteira, uma estratégia muito bem diversificada, com ativos, né, de renda fixa, de renda variável, ações e tudo mais, muito bem analisados pelo nosso comitê de investimentos e equipe de análise, onde nós selecionamos as melhores empresas dentro de cada setor para fazer então os investimentos de forma totalmente ou o mais seguro possível para os nossos clientes. Se você quiser conhecer a nossa estratégia, entender melhor, entre em contato através do link aqui embaixo. E não se esqueça também, se estiver gostando desse conteúdo, gostando do vídeo, quiser continuar acompanhando o nosso canal, marca o joinha e se inscreve aqui embaixo. Agora vamos para o quarto erro, que também é muito comum, infelizmente, que é a falta de objetivo e de estratégia na hora de investir em ações. Então, qual que é o meu objetivo com o investimento? O que eu quero fazer com o meu dinheiro nos próximos 5, 7, 10 ou 20 anos ou até mais, certo? Então, esse é o ponto inicial de qualquer investimento que nós perguntamos aos clientes. Olha, fulano, quando que você quer usar esse recurso? O que você quer fazer com esse? Quais são os seus planos para os próximos 2, 5, 7 anos? Com quantos anos e qual a renda que você quer ter na aposentadoria para a gente formular um planejamento para chegar nisso? Então a gente parte dos objetivos e depois escolhe os ativos. E geralmente os investidores iniciantes compram ações e não sabem ali qual o motivo ou qual objetivo aquela compra, né? O que elas querem fazer com o recurso daquelas ações. Então esse é o primeiro ponto crucial aqui da gente ter um objetivo. E depois a questão da estratégia. Você precisa, dado o estudo, né, como eu falei no nosso primeiro erro ali dos investidores, você precisa conhecer as diferentes estratégias de investimentos, como que você pode fazer uma alocação de recursos, quais setores são os mais interessantes para você, qual tipo de empresa, se vai ser uma empresa de tecnologia, se vai ser uma empresa mais sólida, se vai ser uma empresa que paga dividendos. Então você precisa formular uma estratégia, como nós temos aqui na Musa Capital, e tendo uma estratégia, você vai ter uma metodologia de análise, seja fundamentalista ou técnica, né, onde você vai olhar o gráfico e escolher ali o momento de compra e venda de uma ação. Por quê? Você tendo uma estratégia sólida de value investing, ou mesmo uma análise técnica, uma análise de growth investing, ou algo assim, você sabe exatamente quais tipos de empresas você procura, quais os preços você quer pagar nessa empresa, qual o momento de comprar e, obviamente, qual o momento de sair ou de vender esses papéis. Então, a gente tendo uma estratégia bem definida, é muito mais fácil de fazer uma compra correta, uma venda correta e que está, obviamente, adequada ao nosso objetivo. E esse erro dos investidores está muito alinhado com o quinto erro, que é a falta de paciência. Como vocês sabem, o mercado financeiro, né, no caso a renda variável, ela é com foco sempre, né? É muito comum a gente ouvir isso falar, que é para longo prazo. Então é muito comum os investidores investirem em ações para obter retornos em um mês, em 2 meses, em alguns dias. Mas isso é um grande erro. As ações não são como um jogo, um cassino ou algo assim, né? Como muitas pessoas acabam tratando também. As ações são títulos, né? São participações em empresas que têm seus funcionários, têm suas máquinas, têm seus equipamentos, têm seus imóveis, têm seus produtos ou prestam seus serviços para a sociedade de forma geral. Então, quando você compra uma ação, você está apostando, né? Você está se tornando sócio de um negócio que leva tempo para maturar, leva tempo para ele dar resultado. Então, não é tão simples assim para a gente comprar uma ação num dia e vender no outro, ou comprar num dia e vender no mês seguinte, porque a ação pode subir, certo? Ou ela pode cair. E essa rentabilidade, essa variação da ação dentro de um mês, não está ligado com o negócio especificamente, com o resultado da empresa, com as perspectivas futuras e tudo mais. Está mais ligado com a especulação do mercado e isso não é investimento. Então existe essa grande
diferenciação de investimento e especulação. E aqui a gente está falando de investimento, obviamente, e não especulação, que é o que a gente não faz aqui na Musa Capital, certo? Então, ao investir em ações, você precisa ter sempre o foco no longo prazo, porque você vai entender, né, vai saber que a volatilidade, ou seja, a variação que tem no curto prazo é normal e acontece por conta aí de diversos problemas, diversas questões macroeconômicas, questões políticas, guerras e tudo mais que afetam o preço dos ativos. Mas você, estudando o mercado, entendendo as empresas, conhecendo essas empresas, tendo uma estratégia sólida, né, de análise de ativos e sabendo onde você quer chegar com esse investimento, você com certeza vai ter excelentes resultados ao longo do tempo, entendendo então naquilo que você está investindo, o momento certo de comprar, o momento certo de vender e quando você vai chegar no seu objetivo final lá de usufruir esse patrimônio, seja por independência financeira, seja por recebimento de dividendos, adquirir um imóvel ou algo nesse sentido, certo? Se você quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos e ter um profissional ao seu lado para te trazer todos esses pontos e evitar que você cometa esses erros, entre em contato através do link abaixo. E se tiver alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara ou quiser sugerir algum assunto para a gente gravar aqui no canal, pode comentar aqui embaixo. Até a próxima!